E nesta manhã me foi colocado o tema animação, não é mesmo? E falar de animação, falar do animador, realmente traz nós dentro de um contexto que não é nenhum formador que está aqui para dizer: olha, eu sou um animador, eu fiz o curso de neurolinguística, enfim, de expressão corporal. Talvez tenha até feito alguns de vocês, mas muito mais do que animar, muito mais do que colocar-nos à disposição do Espírito Santo na obra do Senhor, é dar o nosso sim a um chamado, é dar o nosso sim àquilo que o Senhor nos convida e nos chama. Ninguém nasce pronto, nós vamos sendo moldados no dia a dia, e quem nos molda é o próprio Senhor através da ação do Espírito Santo, amém? Mas também talvez você cresceu com este desejo no coração, né? Com este dom que o Senhor já suscitou desde não sei quando na sua vida aí, mas você já deve ter sentido aquele estralinho, aquele chamado do Espírito Santo, para que talvez você pudesse ser aquele que conduz o teu grupo de oração, na animação, na oração. Quem aqui faz isso no grupo de oração? Quem aqui é animador, conduz o grupo de oração? Levanta a mão para a gente ter uma ideia. Amém, louvado seja. Não é mesmo? Então, elenquei alguns tópicos, peguei alguns tópicos para a gente ir partilhando e vendo aquilo que realmente a gente pode crescer um pouco mais nessa caminhada, né? Dentro do que o Senhor nos pede, nos convida a fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então olha só, o animador, olha que lindo, e a gente já ouviu ontem realmente, não só o animador, mas outros ministérios também, principalmente o Ministério de Música. O animador é aquele que prepara os corações para a ação do amor de Deus, a ação do Espírito Santo, né? Ele é o João Batista, é aquele que prepara, é aquele que anuncia, é aquele que convida. Então nós, como animadores, realmente temos que estar atento para essa função, não é básica, mas assim, para esse chamado dentro daquilo que o Senhor nos colocou para fazermos o nosso grupo de oração, talvez no retiro, no encontro, na parte da animação. Então nós temos que preparar os corações, nós temos que ser aquele que porta a entrada do Senhor, amém? Vamos mais adiante dando uma olhadinha, olha só, e os preceitos básicos do pregador, perdão, ali não é do pregador, tá? Eu dei umas palavras, do animador, amados, tá? Mas também serve para o pregador e serve também para todos nós, tá? Mas olha que lindo que ele nos chama: a humildade, a servidão, a escuta ao Senhor, a oração e uma conduta, uma postura cristã. Sem esses tópicos aqui, o animador, ele passa a agir somente pelo seu humano, pelo seu humano. E muitas vezes a condução do grupo de oração não flui, a gente vê que o grupo de oração não anda, porque o animador, o condutor, muitas vezes ali está somente pela ação do seu humano, do seu humano. Então como que nós vamos estar realmente fazendo com que a preparação desses corações, para que Jesus possa realmente se achegar pelo aquele irmão que adentrou, por exemplo, no grupo de oração, que chegou com o seu coração contrito, ferido, machucado, que veio em busca, ao encontro desse Jesus, desse Salvador. Se nós estivermos ali no início, né, começando aquele grupo de oração, agindo só pelo nosso humano, é só na misericórdia de Deus, não é mesmo? Já viveu essa situação talvez no teu grupo de oração, sim ou não? Sim, muitos de nós. E talvez você até se questione: César, mas muitas vezes realmente eu chego, você é animador, isso eu digo até um exemplo meu, que muitas vezes eu cheguei para o meu grupo de oração, tendo que animar, não achando para sair a ninguém, Elisângela não estava, um ou outro não podia, e quem teria que animar seria eu. E eu precisava ser animado, porque eu estava só o pó, eu estava só o caco, não é mesmo? Mas aí que nós temos que ter uma intimidade com Deus, e aí que eu digo, nós precisamos estar em oração, mesmo em nossas misérias, nós estamos em oração, estamos sob a ação do Espírito Santo. Quantas vezes ao colocar o meu pé para dentro daquela capela, louvado seja Deus, que desfalecia mesmo, ia ao chão o César humano, e a ação do Espírito Santo agia, e eu saía dali renovado, restaurado, porque o Senhor operou em mim aquilo que eu necessitava para poder me doar na minha animação, na minha condução. Por isso nós levamos esses preceitos para a nossa caminhada, e principalmente para nós que somos animadores, a humildade, em saber reconhecer a nossa pequenez, a nossa miséria.
uma coisa que agrava muito alguns animadores é a soberba, o se achar, né? Nós vamos falar um pouquinho mais adiante disso. Realmente o cristão, ali o servo, o primeiro preceito, por isso eu coloquei a humildade. A humildade. Isso nos coloca numa condição realmente pequenina, e é aí que a ação do Espírito Santo age em nossa vida, né? Ao servir, eis-me aqui, Senhor Jesus, fala que eu te escuto. E se nós estamos em oração, em sintonia com esse Espírito Santo, tenha certeza, meu irmão, o teu grupo de oração será de fogo, será uma bênção realmente a sua condução, a sua animação, amém? Vamos mais adiante um pouquinho, olha só, e também uma coisa primordial para o animador, a sintonia, eu digo ali, com os demais ministérios. Amados de Deus, nós não temos que também, eu coloquei aqui algum exemplo, intercessão, né? O ministério da palavra, o ministério de música, mas enfim, nós precisamos como animadores estar em sintonia, não somente com o ministério de música, nós vamos falar disso pessoalmente, mas algo que é muito importante, amados, nós precisamos estar em sintonia com todos os outros ministérios, desde a percepção talvez do teu ministério, não sei como chama lá, da comunicação social, da acolhida lá na porta, você que quer chegar antes, eu achei muito importante, não sei quem falou ontem aqui, né? Temos que ser o primeiro a chegar no ministro de música, o animador, a estar percebendo aquele irmão que adentra pela porta do teu grupo de oração, talvez cabisbaixo, ou talvez já chega chorando, desanimado. Essa é a percepção que o animador tem que ter. E aqui também eu chamo a atenção para aquele que irá pregar, aquele que irá anunciar a palavra. Isso é muito importante. Eu também faço parte do ministério da palavra, né? E isso a gente tem que ter uma percepção muito grande. Então essa sintonia, esta unção que nós temos que ter com todos os ministérios, nos irá ajudar e muito. A percepção de talvez chegar lá no ministério da comunicação social, quem está fazendo a acolhida, e eu já fiz isso muitas vezes quando eu vou animar, eu chego antes, eu fico lá na porta recebendo as pessoas que chegam no grupo de oração. Sabe por quê? Para eu ter a percepção de como aquelas pessoas estão adentrando ao grupo de oração, para que me ajude também na minha condução. Isso é muito importante no momento da oração, no momento do Espírito Santo. Isso faz com que a gente tenha a atenção do todo, e de talvez também chegar ao meu irmão que está recebendo, você percebeu alguma coisa, você tem algo para me dizer, e isso também vai para outros ministérios também, alguns outros membros do ministério. Se você, no momento da intercessão, não sei como é no teu grupo de oração, mas se às vezes tem a intercessão que fica fazendo a intercessão para o grupo de oração, ou também antes, né? O ministro lá da intercessão chega para o pregador ou para o animador e fala: olha, nós estivemos ontem, né, se talvez é no dia anterior do teu grupo de oração, a reunião, o encontro do pessoal do ministério da intercessão para o grupo de oração. Chegue no animador, chegue no pregador, até mesmo para o ministério de música. Essa interação que nós temos que ter. O nosso grupo de oração, os nossos ministérios são para exercer o serviço ao Senhor, e nós temos que estar em comunhão, amém? Isso é muito importante para nós, e principalmente, como se diz, né? Ter lá realmente o saber daquilo que será anunciado. O ministério da palavra, o pregador, o animador tem que saber qual é o tema. Todo animador sabe do tema que será ministrado naquele dia no grupo de oração, sim ou não? Quem é animador? Sempre é passado para vocês? Sim, mesmo? Isso a gente diz muito porque, até mesmo, não sei se é assim no seu grupo de oração, mas talvez a palavra que é ministrada, a pregação que é feita em cima daquela palavra, saiu lá no núcleo, né? Na oração do núcleo já tem os temas pré-estabelecidos. Então passe, isso vai daquela organização que nós ouvimos muito bem falar ontem, não é mesmo? De estar passando para a animação, de estar passando também para o ministério de música, para que o ministério de música possa sim estar fazendo o quê? Selecionando, escolhendo as músicas conforme o tema da pregação, para ter realmente essa interação entre todos os nossos ministérios. Isso é muito importante, amados, para que não haja, ontem foi muito legal, né? Ontem à noite que nós vimos, saber da palavra, o que será tocado, se tem uma palavra em especial, realmente para que se encaixe com aquela canção que traz também aquela música, a mesma mensagem, o mesmo enunciado da palavra. Isso é muito importante, queridos, nós precisamos ter zelo com isso, né? Vamos mais adiante um pouquinho, olha só.
Isso aqui nós vamos falar depois, mas isso é muito importante, que a gente tenha uma sintonia com o Ministério de Música, né? A sequência prévia da condução do grupo de oração. Por favor, gente, isso aqui não é receita de bolo, por favor. Isso aqui eu coloquei só como exemplo, tá? Mas depois nós vamos ter depois, né, Paulinho, do ciclo carismático, algumas coisas vamos falar disso daqui, né? Por exemplo, a acolhida, né? O sinal da Santa Cruz, seja cantado ou gesticulado, né? O momento do perdão, o momento mariano, animação atrelada ao tema já, né? Perdão, Espírito Santo, alguém disse, porque talvez no teu grupo de oração você faça numa outra ordem, mas depois nós vamos ver isso mais adiante. Mas preste atenção aqui, queridos. Nós precisamos, e isso infelizmente às vezes a gente se depara e não tem visto. O grupo de oração, ao iniciar, o animador, ele tem que fazer uma boa acolhida. A pessoa que está vindo, principalmente pela primeira vez, mas aquele irmão que está chegando ali, talvez com o seu coração totalmente ferido, machucado, né, angustiado, ele tem que sentir o primeiro enunciado, a primeira acolhida. Em muitos grupos de oração, às vezes, o animador não faz a acolhida, não dá as boas-vindas. Né? Não é simplesmente dizer boa noite, que bom que você está aqui, vamos começar o grupo de oração, já o ministério entra. Você tem que realmente ir acolhendo aquela pessoa. Isso é muito importante. Ela tem que se sentir bem quista ali naquele lugar. Então, muito mais antes de você começar até pelo sinal da Santa Cruz, ou talvez com a canção, você vai já realmente pedindo para que esse irmão vá se colocando realmente na presença do Senhor, né? Vá convidando a ele a estar realmente com o coração aberto, sucinto, vá acolhendo, vá se colocando a importância dele em estar ali naquela noite. E até mesmo, preste atenção, queria que você anotasse isso no seu coração, até mesmo direcionar agora a palavra na primeira pessoa. Você é importante. Você está falando para um todo, como eu estou dizendo aqui, está vendo? Né? Mas você, meu irmão, você é importante. Esse o é importante na primeira pessoa caiu para todos aqui, não é verdade? Nós estamos em muitos, mas da mesma forma eu fiz o enunciado de uma forma individual. Individual. Naquele momento você está valorizando aquela pessoa que está ali. E esse é o primeiro quebrar daquele coração, daquele gelo, daquela angústia. Mas será que ele falou para mim? E quantas vezes depois a gente vê testemunhos, não é mesmo, Paulinho? Da pessoa, mas aquilo você falou para mim, eu me senti tão amado, tão acolhido. Então nós precisamos ter muita atenção com isso, amados. Sempre utilizar, né, a comunicação muitas vezes, preste atenção, na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Isso é muito importante, porque você está dando a atenção para aquele irmão de uma forma especial. E ao mesmo tempo que você está dirigindo ao todo, mas de uma forma ímpar, de uma forma única. Amém? Pessoal, algum questionamento até aqui? Se vocês alguma dúvida que for surgindo, por favor, levante a mão e me interrompa. Às vezes vão falando muito rápido, né, Paulinho? Mas é que não o tempo aqui, o Andrezinho está aqui já cronometrando. E depois a gente vai fazer, né, uma mesa redonda, vamos ter também tempo a mais para isso. Tem lá no cestinho. Se você tem às vezes uma pergunta para depois você não esquecer, faça a pergunta, anote no papelzinho, lá no fundo sobre a cadeira, não tem problema, não levanta e deposita lá. Amém? Então vamos mais adiante um pouquinho. Olha só, uma coisa que nós temos que ter muita atenção com relação à postura, a vestes, aquilo que nós estamos realmente vestindo, né? Às vezes, rapazes não, mas vamos pegar um pouco mais para animadoras, mulheres. Nós temos que ter um cuidado muito sério, gente, com relação às nossas vestes. Eu já vi animadora que os peitos quase pulavam para fora da blusa por causa do decote. Amados de Deus, nós não estamos ali para enaltecer a forma física, escultural, né? Não é mesmo? Vocês não estão aqui para me olhar porque eu sou bonito, com essa minha vasta cabeleira, amados de Deus, né? Com esse corpo atlético igual do Paulinho, não é mesmo? Nós estamos aqui por outra coisa. Então, amados, nós temos que ter realmente muito cuidado com relação à nossa postura de vestes, né? Por gentileza, não me levem a mal do que eu vou dizer aqui, não é por causa do exemplo. Por exemplo, o animador, o pregador de bermuda.
Diferente quando nós estamos num retiro de música, igual ontem, estava aqui, de uma forma descontraída. Estou dizendo grupo de oração. Aqui nós estamos entre servos. Nós sabemos que ali, né, de chinelo, não tem problema. Mas, gente, a postura das nossas vestes, num grupo de oração, eu não posso ir lá com um short e jogar futebol. Eu não posso ir lá, né, com uma bermuda. Eu não posso ir lá com a camisa de botão aberta até o umbigo. Os homens. E, infelizmente, muitas vezes a gente olha isso. Então, amados, mulheres, homens, nossa postura, nossa veste. É básico, gente. A camisetinha boa lá, ó, uma calcinha jeans, né? Se não tiver um tênis, já fui de chinelo. Eu saí de casa, Paulinho, esqueci, cheguei no grupo de oração, olhei, subi, que eu deixo o tênis, às vezes que eu vou usar pro lado de fora, e eu saí de casa de chinelo, entrei no carro, dei partido, finalizando. Olhei eles de havaiana, calça jeans, o que aconteceu? Né? Mas assim, gente, cuidado e zelo com isso, por favor. Tá bom? Combinado? Olha lá, expressão corporal, gente. Expressão corporal. Isso é muito importante. Os gestos, a nossa expressão, né? A gente, até por ser, é uma condição, um dia, assistindo uma palestra, se nós trouxermos aqui um alemão, um japonês, e nós que somos descendentes, entre aspas, latinos, que somos chamados, o nosso gesto, muitos de origem até italiana, espanhola, portuguesa, assim, se nós pegarmos a nossa árvore genealógica, vamos buscar lá atrás, nós somos aquele povo de gestos, de falar com as mãos, não é mesmo? Então também nós temos que, além disso, usar, e isso é muito bom para o animador, mas ter cuidado na nossa expressão corporal. E principalmente a expressão corporal quando a gente vai fazer gestos, e aí leva para mulheres e talvez homens também. A questão da expressão corporal demonstrando com gestos sensuais. Precisamos ter realmente muito cuidado com as nossas danças, né? Vou mergulhar lá, né? Tchurururu, não tem problema não, né? Dá uma requebrada aí. Não é fazer um piriri, piriri, piriri ali não, né? Dança da motinha, essas coisas, pelo amor de Deus, gente. E eu vejo cada coisa às vezes que, não, o Senhor ele chega a virar assim na cruz, gente. Por favor, né? Lógico, precisamos utilizar da expressão corporal. Faz parte realmente da animação, de poder envolver a comunidade, a assembleia ali naquele momento, levar para um momento de descontração. Mas tem aquele momento que leva, não tem problema, não é aquela requebrada que a gente brinca, fala, é normal. Mas vocês sabem do excesso. Aí eu volto lá em cima, no primeiro tema lá, né, aquela calça jeans que se der uma respirada maior, né, às vezes da animadora que está ali, estoura tudo, de tão pregada que está, a coitada, ela anda assim no palco, né? Agora você imagina aquela calça pregada lá e dá uma baixada assim, além de correr o risco de rasgar, né? Olha só, precisamos tomar cuidado com relação à nossa expressão corporal. Então realmente pense muito bem da forma que você vai conduzir o teu grupo de oração, aquela canção, aquela música, né, com aquele gesto. Se você já tem previamente, olha só, animador, a música da animação, normalmente conhecida, você sabe até mesmo que gesto que você vai utilizar, né, do louvor, da expressão corporal. Tome cuidado com isso. Isso é muito interessante, tá? Não deixe de levar esse ponto, essa questão. E lá, dá uma olhada, entonação da voz. A nossa voz tem que ser colocada com clareza. Você não entende nada. A entonação da voz, a altura, o timbre, isso é muito importante para o entendimento e para a condução, né? Até mesmo a postura do microfone, em segurar o microfone, porque senão tem gente que fala aqui, né? Ou então assim, dá uma olhada, que muda. Nós temos que ter cuidado. Tem gente que põe o microfone, não dá nem para ver a cara do tão perto assim. Quando você levante suas mãos agora, levante. Nós precisamos ter a entonação correta para podermos comunicar. Isso chama-se comunicação. Então é muito importante que a postura, olha como vamos se interligando, né? Isso são dicas, gente. Não fui eu que escrevi, não. Eu também fui aprendendo, isso daí estou aprendendo a cada dia, né? Uma coisa que eu achei muito importante ontem, que foi dito aqui, nós precisamos ser um pouco mais autodidatas, ou seja, nós precisamos buscar informação.
Nós não podemos nos deixar achar que sabemos tudo, né? Se nós queremos tirar, por exemplo, ontem, um solo diferente, fazer, treina antes, passa para os irmãos. Então, se você quer fazer um trabalho diferente naquela música, ou se você realmente quer buscar crescer aí como animador, não somente hoje nisso que nós estamos partilhando, mas a internet é rica, é cheia de tantas informações, vídeos com expressão corporal, com tanta coisa. Eu mesmo, eu busco sempre, cada dia estou me atualizando, não que isso eu estou dizendo que eu sei, mas para que eu possa melhorar dentro daquilo. Nós temos que dar o melhor de nós para Deus. Então busque sempre o aprendizado, busque sempre melhorar, tá? Então isso é muito importante, a entonação da voz, o timbre da voz, o como falar. Às vezes não basta só querer, né? Infelizmente eu tenho a minha cunhada, pensa numa pessoa que tem o dom da palavra, expressão corporal, ministra uma música como ninguém, mas ela tem um problema e ela é fã. Imagina se ela cantasse, né? Não estou dizendo isso, gente. Tem um dom maravilhoso, se expressa, se comunicar, a palavra dela é linda, mas no microfone sai muito mais esse defeito genético mesmo dela. Então nós temos que ter atenção. Muitas vezes nós temos, e isso não estou aqui criticando, por favor, não me leve assim. Às vezes você acha que tem o dom, você persiste às vezes em animar, mas às vezes a tua voz, o timbre da tua voz, gente, não vai ser uma misericórdia. Tá aí Moisés tinha Arão para falar para ele. Então nós temos que ter um cuidado e um zelo com isso. Talvez o Senhor está te mostrando, né, dentro dessa sua vontade até de animar, de conduzir. Talvez não seja no teu grupo de oração para você fazer animação. Talvez você na intercessão, para condução de oração numa intercessão. Enfim, não estou aqui para direcioná-los, mas assim para explanar daquilo que nós precisamos ter como cuidado para que nós possamos realmente, nessa nossa caminhada, estarmos crescendo, tá bom? Né? Comunicação com o Ministério de Música e com o pregador. Gente, isso aqui é um ponto primordial. A nossa comunicação, a nossa sintonia tem que ser fina, como no instrumento, no olhar, como a gente até falava do Paulinho. Eles sabem a hora, né, da bateria entrar realmente, pedindo realmente aquele ardor, aquele fervor da unção do Espírito Santo, como também na hora de acalmar, na hora de nós voltarmos para a parte mais da espiritualidade, do silêncio, e se recolhendo na interiorização que o Espírito Santo suscita naquele momento. Então nós precisamos ter essa sintonia. E isso acontece, sabe como, gente? Com o diálogo. Com o diálogo, com organização, com participação, muitas vezes, do animador, se às vezes o animador não é o que faz parte do Ministério de Música, mas está às vezes no ensaio presente, ou quando vai ter um encontro, ou faz uma reunião, vai lá junto com o Ministério de Música, não é mesmo? Vocês aí, não é assim? Participa, né? Se o animador chegou pela primeira vez, veio de fora. Ontem que era para mim fazer, eu cheguei, Paulinho, aí, as músicas assim, vamos fazer uma animação, depois outra já condução. E eu percebi, o diálogo não pode ser, agora toca essa aqui, vai, né? No dó, né? Só um pouquinho que eu vou ver com o ministério. E aí? Está toda aquela unção, né? E você quebra, você rompe com isso daí. Tem que ser no olhar. E uma coisa de uma percepção muito grande. Cadê o André e a Tiago? Gente, Ministério de Música, nós temos que ter uma sintonia, um afinamento tão grande, porque às vezes a gente está numa condução, né? E essa caixinha aqui tem que funcionar muito bem, ó, o retorno da voz, né? Às vezes o Ministério aqui de Música se empolga, né? E no momento da unção do Espírito Santo, do Chandrakanta, né? Do X lá, né, Paulinho? Né? Ou então no solo, está arrebentando. E o coitado do animador está aqui, porque agora nós vamos entrar, né, naquela parte da música, ou na condução, tal, e vai, e ele olha, e ele espera, né, e está lá. Por que você está rindo, André?
né? E de olho fechado, e ali, né? Amém, louvado seja que está naquela unção. Mas gente, nós precisamos ter a sintonia, é no olhar, estarmos atentos, para que nada passe despercebido. Isso é muito importante. Na forma que a gente está brincando, tem uma água aí, aqui. E nós precisamos realmente estar atentos a isso, muito atentos. Eu já cheguei a perder o rebolado, porque eu perdi até o que eu estava conduzindo, falando. No grupo de oração, os servos, os ministérios estão ali para servir, não para ser servido. Então é interessante o ministério esteja sempre atento. Muitas vezes a pessoa que está tocando fecha o olho e fica lá absorvendo também, mas não está ali para isso, está ali para servir ao pessoal, a Deus. Isso é muito importante. E olha só, nosso grupo de oração cresceu muito, o Água Viva lá em Nova Mutum. Não estou aqui desmerecendo nem enaltecendo meu grupo de oração, mas olha a importância da percepção do ministério da intercessão nosso. Olha o que eles estão fazendo. Quando a gente entra na parte da condução de oração, momento de perdão, momento de cura, todos os servos da intercessão, e aí os outros demais servos começaram a fazer. Sabe o que o pessoal começa a fazer? Está sentadinho aqui, eles vão para a lateral da capela, erguem as mãos e começam a entrar em oração junto com o animador ou com aquele que está conduzindo, ou se é depois de uma pregação, com o pregador. Olha a sintonia, a unidade do Espírito Santo, que faz realmente com que aquele grupo, não estou dizendo, mas o seu também, talvez já aconteça ainda, ou pode acontecer. Foi importante, Edivaldo, né, Edivaldo? O que o Edivaldo disse. Essa unidade, não, por isso eu disse, não só com o Ministério de Música, mas com o todo, gente. Essa percepção, nós estamos ali para servir, lógico, nós vamos beber igual. Mas nós estamos ali para servir aquela comunidade, para servir a Assembleia. Então nós temos que estar realmente muito atentos, em percepção. Né? O baterista está ali se desmanchando, se desdobrando ali, né? Fazendo as quebradas, tudo, e está lá, viajando naquele solo dentro da bateria ali, ou enfim, essas quebradas, mas não está vendo a percepção daquilo que às vezes até está esperando o pessoal do violão, da música, entrar ali e ele ainda não terminou a quebrada dele ali, né? Ou então o animador. Pessoal, a gente precisa realmente ter um pouco de zelo com isso, com esse cuidado. Né? E isso a gente vai vindo com o quê? Com o olhar, com a intimidade. E aí a gente volta lá atrás num ponto que não tem muito a ver com isso, mas aquilo que nós precisamos dentro do nosso grupo de oração com a equipe de servos. Nós precisamos da vivência fraterna, porque através da vivência fraterna eu conheço o meu irmão pelo olhar, pelo jeito, pelo semblante, né? Amém? Até agora eu vou enaltecer um pouco o nosso ministério de música, para honra e glória do Senhor, não é para nós não, né? A gente melhorou muito. Esse ministério nosso lá de música, nosso de Nova Mutum, hoje já só no olhar a gente sabe, né? A música, até às vezes a música que não era aquela, mas às vezes na animação, corta uma música e tal, já na sequência, ele já sabe que nós vamos entrar na outra. Isso tudo é maturidade do Espírito Santo. Isso é muito importante a gente ter. Amém? Então, essa interação, e também com o pregador, tá? Com o pregador, porque muitas vezes, né, o pregador, ele tem que também estar atento àquilo que o animador está fazendo. Por exemplo, quando vai chamar, né, não precisa ter aquele breque, aquele rompimento, né? Cantou a música do Espírito Santo, vai pedindo, vamos nos assentando agora, deixando esse Espírito Santo realmente já ir nos conduzindo para tudo aquilo que a palavra de Deus irá nos falar, né? E aí vai nos falar, porque nessa noite, esse irmão que vai trazer a palavra, e ele está lá no fundo, o pregador, né? Viajando, passeando na espaçonave, né? Porque o Senhor o chama a estar aqui, que Ele será o porta-voz da boa nova para nós, e Ele lá. Não é mesmo, amado? Então vem aqui, criatura, né? Aí ele levanta. Boa noite. Aí o ministério já parou de tocar, já foi tudo, né? Nós temos que ter uma sequência para que o Espírito Santo não, ele vai já dar tudo, o Espírito Santo, né? Então isso é muito importante. E aí você já faz aquela passagem para a palavra que o pregador irá anunciar, né, com aquele convite. E aí depois a gente vai falando, né, do ministério que já vai fazendo aquele acompanhamento, fundo para tudo aquilo. Vamos lá?
né? Uma outra coisa que é muito importante, não somente para o pregador que eu falei agora há pouco, para o animador, né? Para ele estar sabendo também e para estar em sintonia com o Ministério de Música. As músicas têm que ser as músicas relacionadas muitas vezes com o tema, com a palavra que será ministrada, né? Para que também o próprio animador desenvolva essa canção, essa música, conduza ela. Então isso tem que ser muito importante, porque se eu não sei a música, o ministério vai ministrar, que vai cantar. Sou pego de surpresa, não é, gente? Não é de improviso. O Espírito Santo não é de improviso. Lógico, ele age e faz como ele quer. Mas também nós temos que saber para estarmos preparados, gente. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Não são as nossas misérias. Nós temos que dar o melhor para Deus. Então preste atenção realmente nisso, né? As músicas com o tema, junto com a palavra, isso serve para o ministério de música, vice-versa também para o pregador, né? A gente tinha, e foi até um questionamento, isso é importante. O ministério de música sabia quase que no dia, não é mesmo, Melisande? Acontecia com nós, né? Qual que era a palavra, a pregação. Ou às vezes o pregador passava no dia de manhã, eu quero a música tal. Era a música nova que foi lançada semana passada lá do Paulinho, ou então do Tony Alisson e do Zezinho da Porquinha Preta, e aí? Do Flavinho. E tem que ter aquele solo, senão também não vai, porque no solo que eu vou conduzir depois, né? Aí já, gente, não. Aí o coitado do guitarrista não ligar de violão, rapaz, mas ligou para ele, era 15 para 6, gente, para falar música, né? Aí eu não sei se é o ministério também que faz. Olha só o discernimento dessa criatura. Aí eu já vi, né? Coitado, enquanto está animando lá que vai ter a música da pregação, a outra, a menina ou o amado do Data Show digitando a música na hora, porque não trouxe nem preparado. Aí a letra sai errada, o povo é uma letra lá cantando uma aqui. Oh, misericórdia, Pai. Gente, vamos prestar atenção nisso. Isso chama-se organização, amados, né? Mata o animador, mata o ministério, o pregador muito mais. Então essa interação que nós temos que ter: ministério da palavra, a pregação, ministério de música, a intercessão. Olha como envolve todos nós, servos, todos os ministérios. Por isso que lá no começo eu coloquei isso para nós. Precisamos estar atentos, amados, amém? Olha só, não se faz necessárias muitas músicas para animação. Tem gente, 10 músicas para animação, 5 do Espírito Santo, né? Aí para a pregação, mais 6 músicas da pregação, o pregador escolhe. Gente, não se faz necessárias muitas músicas, né? Você sabe lá o quanto precisa, né? Em sua ordem, em Ministério de Luz Me Ajude, dentro do grupo de oração, 5 músicas é o suficiente. 4, né? 2 ali de animação, uma do Espírito Santo, da pregação e tanto final. Não inventa, tá? Não inventa, verdade, não inventa. Depois eu vi o Dudu falar assim: faz o feijãozinho com arroz, que é melhor do que inventar, e depois sai caca depois, tá? Não inventa, né? Lógico, se você está preparando talvez um seminário de vida no Espírito, será mais comprido, vamos dizer, você tem 2, 3 horas, mas grupo de oração normalmente é quantas horas? 1 hora, 1h30, não é isso? O grupo de vocês, no máximo 2 horas, né? 20, 30 minutos de pregação, animação também mais 20, 30 minutos ali. Gente, não cabe tanta música ali. Prestem atenção, né? Olha só, nos momentos de oração, na nossa condução, jamais usar gírias, né? Pô, porque você precisa, cara. Ô, amado, mesmo que é o público jovem, não use gírias, né? Palavras difíceis, cheias de prosopopeias, não precisa. Segura aí, né? Não precisa enfeitar, né? Palavras inexistentes. No fino porque quilo, né? O que essa criatura falou, amado?
Oh, glória a Deus! Será que é oração em línguas? Ou às vezes inexistente a pessoa, né? Às vezes ele está falando em línguas, então ele até passa despercebido, né? Vou pedir entendimento, discernimento do Espírito Santo, talvez eu consiga, por favor, porque no dicionário eu não achei, né? Não inventa. Não inventa. Então, amados de Deus, momento de oração, na sua condução, na sua animação, não use gírias, palavrões muito menos. Pô, meu, porque você tem aí, de repente você fez aquela caca, né? A gente fala até a caca. Cuidado, cuidado, isso é brecha. Você falando aí, eu faço parte do Ministério de Pregação e é muito importante, palavras difíceis. Geralmente quando eu vou preparar então, eu procuro, às vezes na Bíblia, você tem uma passagem com uma palavra que às vezes você não conhece, e aí então eu busco lá no dicionário da própria Bíblia para mim entender ela, porque se eu vou falar sobre ela, então eu tenho que saber o que é para mim poder falar com clareza. Então eu uso isso. Se alguém quer pegar essa dica, eu faço isso então na própria Bíblia online, você acha muito essas palavras difíceis, você fala depois com clareza. Amém? Olha aqui que inteligência que o Espírito Santo nos dá. Não que nós não podemos usar, mas se utilizarmos, que tenhamos um entendimento para poder explicar, para poder realmente, não entre aspas, para poder traduzir. Nós temos que enriquecer, nós temos que crescer também na sabedoria, na graça, sim, mas precisamos ter o conhecimento, que às vezes fala a palavra e nem sabe o que é. Amém, amados? Vamos adiante, está quase aí, André? Pode levantar a plaquinha daqui a pouco? Não? Está quase? Já levantou uma? 30 falta? Então tá bom, vamos lá. Gostei da Samanta agora. Da Samanta? Né? Você viu que eu falei da Samanta, mas eu expliquei a Samanta da gordurinha nossa localizada, né? Olha só, use gestos, vamos lá, vamos soltar. Use gestos e brincadeiras, presta atenção, condizentes com o público. Jamais usar, que eu voltei a falar lá atrás, jamais usar gestos sensuais. Pois não, irmão? Está espreguiçando aí? Né? Amém, louvado seja. Dá uma salva de palmas para o irmão, ô glória! Amém? Amados, use gestos, brincadeiras. Essa interação nós temos que ter com o nosso irmão, com a Assembleia. Isso é importante, né? Mas preste atenção. Use gestos e brincadeiras condizentes com o público. Então eu quero voltar aqui no que eu disse agora há pouco. A percepção daquele que está conduzindo, daquele que está animando, do público que está se achegando no teu grupo de oração, que você já conhece, ou se você é um animador ou um pregador que anima e prega, que vai num outro grupo de oração, né? Às vezes você vai visitar, presta atenção, é um grupo de senhoras, né? E aí tem a média de idade é 70 anos. Aí você quer que ele abaixa, levanta, fogo do Espírito. Vamos correr agora aqui, derramando o fogo do Espírito Santo. A coitada, cadê o Murilo de bengala, gente? Andando. E você fala, vai, se solta. Deixa o Espírito Santo te mover, irmão. Aí o coitado vai, né? Aí no outro grupo de oração, ela não veio mais. Ela está acamada, engessada, fica, né? Pessoal, quem estava em Cuiabá no último congresso, no nosso workshop, nosso coordenador falou assim: pessoal, cuidado com as escolhas das músicas para não levar a Assembleia ao ridículo. Você lembra? Então, ou seja, não adianta a gente pegar muita música que tem que pular, virar estrelinha e tudo, que tem senhores e senhoras ali que não consegue fazer, e é a primeira vez que está indo no grupo, depois não volta mais. A gente tem que ter essa percepção, a gente tem que ter uma percepção para não levar ao ridículo o pessoal que vem pela primeira vez, senão aquele choque. É importante, né? Porque nós temos que ter essa percepção, e isso já aconteceu comigo uma vez. Já aconteceu. Para você, irmão aí, né? Vem cá aqui na frente, você mesmo que olha do lado aqui, moça, vem cá. Né? A coitada constrangida é tímida, né? Você aqui, é você mesmo, vem aqui. Vem cá, amada. Isso. Se olhar para trás, não, levanta-se, venha.
É, isso. A coitada, ela quase não movia as pernas. Só o irmão levantar ela da cadeira e trazer. Deu uma olhada só, né? Tudo bem, amada? Qual a sua graça? Júlia, ô Glória, dá uma salva de palmas para ela. Obrigado, Deus te abençoe. Né? Você viu que ela ficou relutando, né? Isso pode constranger, meu irmão. Deixa eu só comentar algo sobre isso de brincadeiras. Eu estava no acampamento esse ano de músicos lá em Cachoeira Paulista, e a gente sempre fala isso de brincadeira, do que você fala para a pessoa. Do meu lado esquerdo estava meu amigo, do meu lado direito estava um casal cujo esposo estava do meu lado. O Dunga pegou, eu estou falando Dunga porque todo mundo conhece, mas não estou dizendo que, para dizer assim, que todo mundo pode errar. Virou e falou assim: olha agora para essa pessoa que está do seu lado, diz como ela é linda e diga eu te amo, meu irmão. Falou desse jeito. É lógico que para o meu amigo, que eu já conheço, virei para ele e falei: você é lindo. E ele falou: você é linda, eu te amo, meu irmão, mas eu já tenho intimidade. A gente já... Aí vira para a pessoa que está da sua direita, gente. O cara estava do meu lado, nem conheço, casado, a esposa dele grávida. Ele olhou assim para mim, tipo... E eu fiquei sem saber o que falar, porque eu não sabia se falar. E a esposa olhando, eu falei: e agora? Aí eu peguei, eu falei: bate, você leva o tapa, né? Gente, eu fiquei super sem graça, assim, eu quase nem consegui falar, assim, eu só abracei ele. Fomos pro intervalo. Na volta do intervalo, quem que estava sentado do meu lado, gente? A esposa. Pensa numa coisa... sem graça, eu fiquei totalmente desconcertada, assim, eu queria sair dali, entendeu? De tão sem graça que eu fiquei. Outra coisa é quando a gente está conduzindo ou animando, principalmente conduzindo, e fala assim: põe a mão no coração do seu irmão para orar. E às vezes quem está do seu lado é um homem, né? E a pessoa fica assim, não sabe se coloca a mão no seu coração, se não coloca. Às vezes o homem coloca no ombro, então isso não é legal. Pessoal, então assim, ó, a gente tem que ter muita percepção. Se no seu grupo de oração, isso já é comum, por exemplo, do abraço, do toque, do beijo, mas nós temos que ter um zelo. Então daí depois daquele dia lá, que o irmão falou assim: ó, a esposa dele me falou, né? Ele disse que não volta nunca mais aqui, porque você pegou e falou para ele, para isso, que era para ele pular, para ele vir na frente, para não sei o que, né? Então quando eu falo, agora eu já vou levar para você. Então, quando às vezes eu falo assim: ó, esse irmão que está do seu lado aí, vai lá, se agita. Eu falo no contexto, muitas vezes, então leva para o geral. Para daí, aí muda aquele negócio da condução individualizado na primeira pessoa. Aí, no todo, na terceira, tá bom? Então, assim, é importante que a gente tenha esse cuidado legal, isso daí. E realmente, essa é uma percepção que nós precisamos estar atentos. Amém? Deixa eu levar lá para aquele amado agora, você levanta a mão, ô glória. Agora eu vou falar. O que tem que cuidar muito é que muitas vezes a gente confunde o grupo com a formação. A formação ela é muito mais sinestésica e calorosa, ela é muito mais de contato, porque são pessoas que já decidiram seguir e entrar no movimento. E o grupo tem gente que vai a primeira vez, tem gente que está chegando, então assim, a gente vem para a formação, volta aquecido e quer virar estrelinha. Eu tenho que cuidar muito com isso, só isso que eu quero colocar. Ótimo, muito boa colocação, e isso é realmente para que a gente possa ter um cuidado grande com relação a isso, ok, pessoal? Eu já tinha falado, né, me antecipei um pouco, a unidade com o Ministério de Música, atenção no que o animador conduz. Isso é muito, muito importante, só frisando novamente. Nós precisamos realmente estar atento àquilo que o animador, ou às vezes até o pregador está fazendo, o ministério, essa interlocução aqui tem que ser bem tranquila, tá? E outra coisa, forme discípulos, né? Formamos discípulos dizendo assim: forme outros animadores no teu grupo de oração, né? Olha lá, você não é insubstituível. E uma coisa muito importante: o animador não é o faz tudo do grupo de oração. Por favor, gente, por favor. Aí volta naquele preceito que eu disse: olha onde está a nossa humildade de servo. Tem um animador que ele faz, né? Eu digo assim, até às vezes para mim, eu já falei para ele, cadê a Elisângela? Está aqui, lá nós somos nós dois, quando tinha Suzane e tudo, né? Para mim é uma graça quando eu faço: ô Elisângela, pega aí, vai um pouquinho, né?
Nós precisamos dar a oportunidade. Cadê o André? Saiu correndo daqui, que ia falar dele? André, uma coisa que eu falei para o André. A gente começa a perceber dentro do grupo de oração, ou no Ministério de Música, ou alguém, a pessoa que está suscitando a animação. Eu vejo no meu caso. Eu comecei a animar quando eu vim aqui para Nova Mutum. Lá no meu grupo de oração tinha uns 6 animadores lá em Londrina, no Paraná. Então era do Ministério da Palavra. E realmente eu fui ter a oportunidade pela falta de ter quem animava. Mas assim, quando eu vim para cá, eu me lembro muito bem que o Leandro falou assim: César, Deus te dá tantos dons, e eu tenho certeza que a tua animação, eu já vi você conduzindo a tua oração, né? É muito boa. Então deixa o Espírito Santo trabalhar ainda mais em você, que realmente você vai conseguir animar legal. Não estou falando isso para enaltecer, por favor, não é isso. Eu estou dizendo que com isso a gente começa, não só o animador, mas às vezes você, meu irmão, está percebendo isso. O Ministério de Música pode dar essas deixas muito legal, às vezes até para o próprio pregador, né? Então, para que ele possa também estar dando oportunidade. E nós não temos que achar o animador não é dono do grupo de oração, né? Ele quer mandar no Ministério de Música, ele quer mandar no Ministério da Pregação, ele quer fazer ou faz tudo, né? Ele vai lá na frente, ele recebe, né? Ele cobre, escanteia, cabeceia, faz gol e defende. Presta atenção nisso, pessoal. Você não é dono do grupo de oração. Você é simplesmente ali mais um servo. Só. Mais um servo. Na sua função. Assim como cada um tem o seu. Então, você não é insubstituível. E por favor, forme discípulo, eu coloquei ali. Dê a oportunidade para o irmão. Ajude, auxilie. Né? Forme. E se aquele dia você não puder ir, você estiver doente, então não vai ter nenhum grupo de oração? Preste atenção nisso, tá? Beleza, amado? Vamos lá. Não ser muito repetitivo. Sempre as mesmas. Mas eu adoro só aquela. O Senhor é Rei. É a minha música, mas assim, vai ter que a gente não canta ela, né? Não ser muito repetitivo. Sempre as mesmas músicas, né? Alterne músicas novas com as músicas antigas, gente, né? Isso é percepção. Às vezes vai lá com as músicas mais novas, você coloca elas agitadas, coitada da vozinha que foi lá. Faz tempo, fixa, não canta aquela. Eu navegarei, né? Então vai, alterne as músicas, né? Aquela linda do Padre Zezinho, né? Então, enfim, estou brincando, pessoal. Mas assim, isso é importante para o ministério junto. Eu não sei como que é no teu grupo de oração, quem seleciona as músicas para animação. Lógico que normalmente é relacionado ao tema da pregação, mas às vezes sai do pregador ou do próprio Ministério de Música que assim escolhe. Então preste atenção com relação a isso, né? Poucas músicas, alterne. Ou se às vezes, aqui é uma coisa muito importante, nas músicas novas. Gente, isso eu dei uma brigada assim, em bom sentido. Falei, pessoal, se não está firme ainda na música, não coloca ela no grupo de oração ou quer ser onde seja. Não tirou ainda o solo, não está firme na letra, né? E quer tocar a música de todo custo no grupo de oração. Aí sai aquela caca, né? Aí sai feio mesmo. Aí sai feio mesmo, né? Não entra, vai, não era aquele solo, não é... Aí desanda o doce. Por favor, né? Música nova é importante? Mas vamos tirar, aí volta no que ontem muito bem foi dito aqui. Vamos ensaiar, vamos tirar as vozes, vamos fazer, tá 10, tá ok? Bora lá, vamos colocar dentro do grupo de oração, para aquele encontro, ok? Senão realmente perde toda a unção até, perde mesmo, gente, perde a unção mesmo, tá? E, deixe ser levado pela unção do Espírito Santo e não pela sua vontade. Gente, animador, ouça mais o Espírito Santo. Ouça mais o Espírito Santo. Deixe ser conduzido pela moção do Espírito e não tanto pelo seu humano. Porque muitas vezes quando a gente quer colocar a nossa vontade, o que prevalece, aí é só caca. Aí é só, desanda o grupo de oração, aí realmente no final do grupo de oração, meu Deus do céu, esse César onde é que ele está? Fora da casinha, né? Então, realmente muito cuidado com isso. Esteja atento à pregação. Olha só. Isso para o ministério e também para o animador, como às vezes talvez quem anima é aquele que volta, como já aconteceu comigo, acontece com alguns, né? O pregador fala, você pode conduzir a oração depois da pregação, aquele momento, tal. Então,
coitado do pregador está lá terminando, encerrando, né? Vai reclinando a sua cabeça, tal, e ele precisa de você, do seu auxílio, ou do Ministério de Música. O Ministério de Música daí, se não está fazendo um solo, alguma coisa, entrar, o coitado está ali, e aí o animador está lá, o ministério está no céu, né? Está no celular, né? Está tirando a música ainda do canto final. Então nós temos que prestar muita atenção, esteja atento à pregação. Todos os servos, Ministério de Música, a pregação também é para nós. Olha só, dê suporte ao pregador somente quando solicitado. Preste atenção, amados. Tanto a música quanto o animador, né? Aquele tal do atravessar. Nós precisamos ter muita atenção com relação a isso, né? Ontem a gente esteve aqui no teatro, foi bem legal. Realmente é isso que acontece, sim. Então nós precisamos ter realmente uma atenção muito grande com relação a isso. Se não é solicitado, combina antes. Olha, se você me ajuda, quando estiver encerrando, você entra com o ministério, né? O pregador chega lá, o animador estiver falando, você entendeu? Vou dar aquela deixa, vocês entram daí já com o fundinho, o ministério estava sentado, levanta, já vem, né? Aí preparando a música, fazendo o solo. Então isso é muito interessante, toda essa interação nossa que nós precisamos ter, né? Olha só, a animação tem como função quebrar o gelo dos corações, né? Cante, pule, abrace, facilitando a ação do Espírito Santo. Realmente é essa que é a nossa função, a quebrar aquele primeiro momento, né? Nós precisamos na nossa animação realmente preparar o coração daquele irmão que chegou, da forma que chegou, que entrou por aquele grupo de oração, deixar ele realmente sucinto, o coraçãozinho dele pronto para a palavra de Deus, para aquilo que será anunciado, para ele beber realmente daquele grupo de oração, para ele ter a sede de voltar novamente para aquele grupo de oração, sabe? Que o todo, que a animação, que a condução, a oração, a palavra, a música, realmente o preencha de uma forma que tudo aquilo que ele vivenciou, ele fala, eu quero, eu preciso, mas já acabou, é agora, é essa a nossa função, amados. É essa a nossa função. Então, para que a gente possa realmente lá, é facilitar a ação do Espírito Santo. Nós somos somente a via para que aconteça a graça de Deus. Conduzir a oração é ajudar a Assembleia a ter um diálogo pessoal com Deus. Não é a sua oração pessoal. Preste atenção em quem está conduzindo. Não é a sua oração pessoal. Senhor, porque, né, às vezes para citar como exemplo, né, vá agora colocando a tua família. Senhor, eu te coloco a minha família, o meu pai. Preste atenção como é diferente. Não, porque agora, Senhor, naquela situação que eu vivi no meu trabalho, Senhor, porque o Manuel, Senhor Jesus, ele não poderia, Senhor, ter feito isso naquele momento, Senhor Jesus. Ele tirou aquela calculadora, Senhor, e apagou da memória todo o cálculo que eu estava fazendo. Ô, gente, filha da mãe. Né? Não, a condução da oração é para ajudar a Assembleia, né? O irmão que está ali a ter o seu diálogo pessoal para com Deus. Amém? Ó misericórdia, vamos lá, terminando, André, né? Olha só, o animador deve sempre estar preparado em oração. Em oração. Então aquele animador, igual eu vi ontem aqui, cadê foi o baterista que chegou correndo, né? Animador chega, o grupo é 7h15, ele chega às 7h17. Uma vez eu fiz o contrário. Já aconteceu, estava faltava violão, faltava bateria, eu já comecei o grupo de oração sem Ministério de Música. E Seminário de Vida também. Foi ou não foi, André? Sozinho eu já comecei. Foi dito ontem aqui. Você tem que respeitar aquela senhora que saiu 6 horas da tarde da casa dela, a pé. Andou não sei quantos quilômetros para chegar no grupo de oração. E ela estava ali 6h30, a hora que iniciou o Santo Terço. E é 7h15, você começa o grupo de oração 7h35. E normalmente eu estou dizendo para o animador, porque é ele que puxa, ele que dá o início. Tá? Então, muita atenção com relação a isso. Eu já disse isso, quando eu era coordenador, às vezes eu me passo, foi ou não foi, Elisângela? É chato pra caramba. Para mim não é, se o meu grupo é 7h15, não é 7h14, não é 7h16. Tem servo conversando lá fora, tem gente ainda por vir. 7h15 é 7h15. Aquela senhorinha que está ali, gente, ela tem o mesmo horário que você.
Então isso nós precisamos ter um zelo muito grande. E aqui nós precisamos estar em oração. Então chegue antes, animador. Se coloque diante do Santíssimo. Prepare o seu coração naquele momento. Talvez o teu dia, realmente pela circunstância que você viveu, acabou contigo. Mas 5 minutos na frente do Santíssimo, na frente do Senhor, te restaura, te renova. Não chega de supetão que o trem não vai não. A misericórdia de Deus acontece sim. Mas gente, por favor, né? Por favor, amado. Amém? Não é puxãozinho de orelha não, é para mim isso daí. Se servir para você, você pega no teu coração, tá? Ué? Oh, glória. E assim encerrando, o centro do grupo de oração não é o animador, não é o ministério de música e muito menos o pregador. O centro do grupo de oração é Jesus. Amém, queridos? Então eu quis colocar para vocês um pouquinho daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, o que eu vivo como animador, o que eu preciso crescer dentro da animação e é muito mais. Então eu queria realmente que você pudesse pegar isso que a gente partilhou aqui agora e somar a todo o seu conhecimento e ainda aquilo que você pode enriquecer na sua vida, e realmente nós temos que dar de nós para o Senhor o melhor. Amém, queridos? Certinho por aí? Tá bom? Você anotou algumas perguntinhas, coloca lá na cestinha e depois também a gente vai ter a mesa redonda, certo?